Paz seja convosco, irmãos. Está feliz com Jesus ou não? Pode se assentar, fique à vontade. Glória a Deus por essa noite, né? Amém ou não? Para mim está sendo vigília. O meu horário são agora 2 horas da manhã, né? Vocês imaginam só. Mas graças a Deus, eu quero louvar o Senhor por essa oportunidade de rever os irmãos. Amém? Estarmos juntos novamente, depois de 5 anos. Amém? O tempo passa, né? Eu estava ali sentado olhando os irmãos e pensando e analisando, né? Alguns se casaram, né? Assim ou não? Outros que eram adolescentes se tornaram jovens. Amém? Alguns que eram só pais se tornaram sogros e sogras. E assim vai, né? O tempo passando. Amém? Mas graças a Deus é sempre uma alegria rever os irmãos. E como aconteceu, né? Eu saí daqui com 2 filhos, voltei com 3. É que o ar lá da Itália estava muito bom, sabe assim? Então, é uma terra frutífera, né? E eu estou falando sempre que a Bíblia diz assim, que o Senhor, quando fez o homem, disse assim, crescei-vos e eu estou obedecendo o mandamento, né? Amém, amados? Mas é uma alegria rever os irmãos, estar juntos novamente. Agradecer aqui ao pastor Valdir pela oportunidade, nos convidou para estarmos juntos, pela acolhida dos irmãos, por estarmos juntos nesse momento assim, é magnífico. Amém, amados? Vocês não sabem o quanto é confortante para a gente que está num país distante, envolvido com missões, num povo estrangeiro. A gente pode voltar assim e estar com os irmãos é sempre recarregar as baterias, é pegar ânimo novamente, encorajamento novamente. E para a gente é uma alegria. Amém? Deus abençoe vocês. Eu quero deixar uma palavra para os irmãos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Como os irmãos sabem, enquanto você vai abrir na sua Bíblia no Evangelho de Mateus, eu quero aqui ganhar tempo. Nós temos então, como o pastor falou aqui, nós temos a nossa igreja lá na Itália, na cidade de Vicenza, é no norte da Itália. Se você quiser conhecer a Itália, só faz um contato com a gente. Amém, amados? Amém ou não? Eu estou esperando alguns casais aí que me prometeram, né? O pastor, vou lá conhecer Veneza, tá? Até hoje não chegaram lá, né? Eu quero levar minha esposa, pastor. Então, esposas, pode cobrar. Amém? Então, nós estamos lá no norte da Itália e eu quero compartilhar com os irmãos devem ter acompanhado também pela internet. Nós temos uma nossa igreja também que está sob os nossos cuidados na cidade de Bienne, na Suíça, faz fronteira com a Alemanha, é uma Suíça já alemã. Vocês sabem que a Suíça, ela é um país dividido em França, a Suíça francesa, a Suíça italiana e Suíça alemã. E nós estamos na Suíça alemã. Temos lá o pastor Luiz Henrique que está pastoreando a nossa igreja lá. Amém, amados? Temos a missionária Neide, que está na cidade de Braga, amém? No norte de Portugal, né? Também pastoreando a nossa igreja lá em Braga. E também temos um grupo que está se formando agora, e já temos uma média de umas 20 a 30 pessoas se reunindo em Lisboa, sob a liderança de uma missionária que se mudou para lá, que é sogra do pastor Luiz. Ela se mudou para lá e pediu ao pastor Miquel, a gente queria começar um trabalho, plantar uma igreja aqui, avivamento bíblico aqui em Lisboa. Falei, glória a Deus, então começa, né? Já estão me pedindo para alugar um templo, né? Amém ou não? Um salão. Eu falei assim, espero eu voltar de férias, né? Mas graças a Deus nós estamos louvando a Deus por essa bênção. E mais recente nós então inauguramos a nossa igreja, plantamos a nossa igreja na Inglaterra. Amém, amados? Está lá o pastor Nelson, né? Tudo assim, coisa que Deus foi dando, amados. Amém? O pastor Nelson começou um trabalho lá e nós conseguimos já alugar, os irmãos devem ter visto aí no Facebook, um templo da Igreja Cristã Unida. Vocês sabem que na Inglaterra se faz muito isso, como o aluguel é muito caro, então as igrejas dividem o aluguel, dividindo os horários. Então nós conseguimos o horário do domingo à tarde, às 5 da tarde, né, para ter o nosso culto das 5 às 7. Então nós temos também já a nossa igreja em Londres, né, e temos uma célula que está nascendo no país de Gales, que é a 300 quilômetros da Inglaterra. Então Deus está abrindo as portas, irmãos. Amém? A Europa está sendo nossa para a glória do Senhor. Amém? E se você tem um chamado para a Europa, só falar comigo depois do culto. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Porque as fronteiras... Isso, irmãos, eu estou falando da Europa do Ocidente. Nós ainda temos para alcançar toda a Europa do Oriente. O que eu quero dizer com isso? Nós temos ainda países como a Romênia, a Albânia, que ainda não foram alcançadas com o Evangelho. Que é o país da antiga divisão, quando tinha o Muro de Berlim, que tinha a Europa do Oriente e Ocidente. Lembra desse período? Pessoal aí mais antigo, né?
depois da queda do muro de Berlim. Então a Europa Oriental ainda precisa ser alcançada para o Senhor Jesus. Amém? E nós já estamos sonhando com igrejas nesses países também. Amém, amados? Então nesses 5 anos eu louvo a Deus porque o Senhor tem feito coisas extraordinárias. Amém? Sem falar da nossa igreja da Itália, que eu posso dizer para os irmãos, nós saímos daqui de Cuiabá, de Várzea Grande, né? E começamos a fazer o culto na minha casa, eu, a Kézia e minhas filhas, e uma família que tinha lá. Hoje nós já temos a nossa igreja lá, média de 30 membros, que você pode falar, pô pastor, mas só 30 membros? Mas 30 membros na Europa é uma grande igreja. Amém, amados? E tem sido uma bênção. Nós temos italianos que são membros da nossa igreja. Os nossos cultos já são feitos, vocês devem ter visto pela internet, são feitos 100% em italiano. Então tem sido um mecanismo que Deus tem usado para alcançar aquela nação também. Amém, amados? Tem sido coisas assim extraordinárias. Eu já tive a oportunidade de estar pregando, só para vocês verem como é que Deus abre as portas, né? Em 2 igrejas católicas na Itália. Imagine você. Eu não sei se você já ouviu os testemunhos, mas logo quando eu cheguei, 1 ano depois, nem conseguia falar italiano direito. E a sobrinha de um irmão da nossa igreja faleceu, ela cometeu suicídio. E esse irmão italiano, hoje ele é diácono da nossa igreja, na época ele não era convertido. E foi bem interessante, porque ele chegou para mim e disse assim, pastor, eu gostaria que o senhor fizesse a missa junto com o padre. Eu falei, agora vai dar certo, né? Eu falei, olha, vamos fazer assim, como disse o apóstolo Paulo, né? Fiz-me de tudo para ganhar alguns. Eu fui lá e falei com o padre, falei, vamos lá falar com o padre. Aí o padre chegou, falou, conversei com o padre na paróquia lá, o padre falou, não tem problema não, reverendo, nós fazemos o seguinte, o senhor escolhe, ou o senhor faz a missa e eu faço a pregação, ou o senhor faz a pregação e eu faço a missa. Eu não fui nada bobo, né? Falei, senhor, deixa a pregação comigo, o senhor faz a missa, amém? Aí ele fez a missa, a igreja lotada, ele fez a missa, fez tudo aquele negócio, passou fumaça lá no caixão e tudo aquele negócio, era missa de corpo presente, né? Aquela coisa toda. E depois ele me passou a palavra e eu preguei o evangelho, irmãos. Eu conto isso para a glória do Senhor. Quando eu terminei de pregar, não é porque fui eu que preguei, para você ver o que é um país com fome de Deus. Eu acabei de pregar a igreja num velório, lotado, uma catedral, lotado, o pessoal ficou em pé e começou a chorar e aplaudir. O padre levantou de trás da onde ele estava sentado lá e começou a dizer para o pessoal, basta, não fica aplaudindo não, porque ele nunca tinha visto aquilo. Depois as pessoas vieram me procurar e vieram assim, falaram assim, puxa, olha pastor, eu nunca ouvi uma palavra assim. Eu preguei como eu prego em qualquer lugar. Mas eles falaram assim, porque o senhor fala com a gente como se fosse para a gente. Os padres aqui, eles falam, parece que estão falando para anjos, né? Então assim, eu louvei a Deus, irmãos, porque eu vi nisso tudo a mão do Senhor. Amém, amados? Foram oportunidades para pregar o evangelho. Você imagine só, você tem uma catedral cheia de italiano e dá oportunidade para você pregar. Eu falei, essa eu não posso deixar passar, né? Então Deus tem dado essas bênçãos. Depois uma irmã da nossa igreja, casada com um irmão italiano, irmão não, né? Ele frequentava a igreja, chegou a falecer. Eu só prego em velório, tá gente? Toma cuidado comigo, porque hoje não vai morrer ninguém aqui não. Pode ficar sossegado aí. O pastor com essas histórias macabras, né? Vem aqui falar que só prega em velório. Ele está pregando hoje aqui, será que vai morrer alguém? Mas pode ficar sossegado aí que está tudo jóia. E eu peguei, aí o irmão chegou assim para mim e falou assim, olha pastor, eu gostaria que o senhor trouxesse uma palavra na missa fúnebre da minha mulher. A mulher dele era membro da nossa igreja, mas ele queria que a missa fosse feita na igreja católica. Vai eu de novo lá falar com o padre, né? Um padrezinho baixinho assim, um ancião, um velhinho, né? Ele olhou para mim e disse, nossa, mas o senhor é um padre novo. Eu falei assim, sou novíssimo, obrigado pelo novo, né? E eu peguei, conversei com ele e falei, olha, senhor, o que o senhor quer fazer? Eu falei, eu sou especialista em pregar, o senhor deixa que pregar é comigo. Ah, então eu vou fazer a missa, mesma história. E ali eu tive a oportunidade de pregar de novo para uma igreja católica cheia de italianos que ouviram o evangelho de Jesus. E quando eu falei, irmãos, a primeira coisa que você quer chocar um italiano, caixão ali na frente, eu peguei e falei, vocês sabiam que qualquer dia, comecei a mensagem assim, né? Qualquer dia será um de vocês aqui. Aí todo mundo já regalou o olho, né? Eles morrem de medo de morte. E aí você entra com o evangelho de Jesus. Muitas pessoas, depois daquela tarde que eu preguei naquela igreja, vieram me procurar, muitos italianos. E disseram assim, puxa, ninguém nunca nos falou o evangelho desse jeito. Eu falei, olha, vocês me desculpam que o meu italiano não é bom. E uma jovenzinha chegou para mim assim, aquela menina foi usada por Deus, uma italiana. Ela chegou para mim e falou assim, pastor, não importa se o senhor não fala tão bem o italiano. O que importa é que a gente entendeu a mensagem que o senhor queria falar. Então, irmãos, orem pela Itália. Amém? Vocês sabem que ali é uma terra dura e difícil, é a terra onde está o Papa.
Nós não estamos falando de um outro país, nós estamos falando de um país onde tem um Papa, onde em cada esquina tem uma igreja católica, muito mais do que aqui, entendeu? Mas os italianos, eles mesmos estão cansados daquilo ali. E quando você prega o Evangelho e fala do Evangelho vivo e simples de Jesus Cristo, o Espírito Santo está agindo na vida deles. Amém? Então eu quero louvar a Deus e estou dizendo para você, a Europa ainda tem muita coisa para fazer. E tem muita gente que diz assim, pastor, fazer missões é na África. Não é verdade. A África também precisa. Mas se você quer enxergar missões hoje, nós precisamos voltar os olhos para o continente europeu. Amém, amados? Porque é um país onde impera a incredulidade, o ceticismo, as pessoas falam com a maior naturalidade para você, eu sou ateu. Não é que ele fala ateu, graças a Deus, sou ateu, graças a Deus, né? Não é isso não. Ele fala ateu porque ele é ateu mesmo. Por causa da ciência, do conhecimento, daquilo que predomina lá. Mas o Senhor está mandando chuva naquele lugar lá. Amém, amados? O Senhor está botando aquele povo de joelho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós ouvimos falar muito aí da crise econômica mundial, né? Vocês não têm ideia, nós aqui não sentimos tanto, mas você não tem ideia como a crise econômica mundial atingiu a Europa. Fábricas inteiras sendo fechadas. O europeu acostumado a uma vida boa, de repente se vendo desempregado, sem dinheiro para pagar as contas, muitos cometendo suicídio. Então você vê que o Senhor está usando todo esse trabalhar dessa crise econômica para levá-los ao quebrantamento também. Amém, amados? Então orem, e as portas estão abertas para vocês lá, viu? Amém ou não? Amém? Ok, vou esperar então. Vamos ler a palavra do Senhor? Mateus capítulo 26. Aleluia. Eu vou fazer o seguinte, como a minha Bíblia que eu tenho aqui é italiana, eu vou ler italiano para você, tudo bem ou não? Você já vai aprendendo, quem sabe enquanto eu leio italiano, aí o Espírito Santo já faz seu coração queimar, né? A gente já leva alguém na mala, né? Aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 36. Diz assim: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: Sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E prese con sé la Pietro e due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: La mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Andò un po' più avanti, cade faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse Pietro: Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Poi venne e li trovò di nuovo addormentati perché i loro occhi erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Amém? Deu para aprender italiano aí? Fecha os teus olhos. Jesus, o Senhor não nos trouxe aqui por acaso. O Senhor reuniu esse povo aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. E eu peço ao Senhor que fale conosco nesta noite. Faça uso, Pai, da Tua palavra para falar com a igreja, Senhor. Faça uso, Senhor, do Evangelho para alimentar as Tuas ovelhas, Senhor, Teu povo. Deus, no nome de Jesus Cristo, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito, Senhor, falando no nosso coração. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, todos nós atravessamos momentos difíceis na vida. Uma das coisas que Jesus falou, Ele disse assim: no mundo tereis aflições. E o que eu gosto em Jesus é que Ele nunca nos enganou.
Ele nunca foi um homem oportunista para nos pregar um evangelho para ludibriar a nossa mente, para iludir os nossos pensamentos. E nós enfrentamos a vida exatamente desta maneira. A vida é feita de aflições. A vida é feita de dor. Como disse um pensador, a primavera não seria bela como nós a vemos se a terra não passasse por longos processos de silêncio e de inverno. Você vê essas borboletas que voam, por exemplo, na primavera? Elas passaram por um processo de metamorfose doloroso. Eu não sei se você já viu, por exemplo, quando uma borboleta sai do casulo, o processo de saída do casulo. Se você vê, e eu te recomendo a pesquisar isso, você vai perceber que dá dó, porque é um processo doloroso. E dá até vontade de ajudá-la. Eu mesmo já tentei fazer isso. Rasgar um pouquinho mais o casulo ali, que é para facilitar a vida da borboleta. Mas aquilo ali, aquele processo de dor, aquilo ali exatamente é necessário para que ela ganhe músculos para conseguir voar. Então a vida é feita exatamente assim. A vida é feita de dores e de momentos críticos que todos nós iremos enfrentar enquanto estamos nessa vida. Se alguém disse para você que sendo crente, que se tornando cristão, seus problemas acabaram, esse evangelho é tabajara. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Porque quando você se torna crente, você exatamente ganha uma dimensão de consciência exatamente do que é a vida. Porque Jesus nunca nos enganou, e a palavra de Jesus sempre foi: no mundo tereis aflições. Ele disse tereis. E nós precisamos com Jesus aprender a enfrentar esses momentos na nossa vida. É isso, meus irmãos, que nos dá know-how, é isso que nos dá força, é isso que nos torna pessoas exatamente com fibra para andar avante na vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus vai enfrentar os momentos mais difíceis da sua vida. As horas mais angustiantes ele vai enfrentar. E o que eu acho interessante é que Jesus não apenas nos ensinou como enfrentar a vida, mas ele viveu na pele os dramas da nossa vida. Ele não foi aquele que se assentou no trono e disse: pessoal, olha, vocês têm que ir em frente, vocês têm que suportar. Não, ele mesmo veio e deu exemplo como é que a gente vai lidar com os momentos críticos da nossa vida. Momentos em que vai chegar o laudo médico que você não esperava. Momentos em que vai chegar aquela carta de demissão que você não esperava. Momentos em que a esposa vai dizer tchau para você, o marido vai dizer tchau, e você vai dizer: puxa, meu chão acabou. E você vai dizer: o que eu vou fazer da minha vida? E aí Jesus vem ao teu encontro e diz assim: eu tenho uma palavra para você. Como é que você pode lidar com os momentos críticos da tua vida? E é isso que eu quero falar com você nesta noite. Jesus faz a sua última ceia. Jesus sabe que daqui a algumas horas ele vai passar pelos momentos angustiantes. Mas o que eu gosto em Jesus é que neste momento ele não vai se lamentar. Nesses momentos que ele vai enfrentar, ele não para e começa a se lamentar para os discípulos. Ele faz uma janta, ele come junto, come inclusive com Judas, lava os pés dos discípulos, inclusive o de Judas, o traidor. E depois ele chama os seus discípulos. E aqui eu aprendo como é que nós vamos enfrentar os momentos difíceis. E eu aprendo com Jesus uma lição que eu quero deixar para você. Para você enfrentar os momentos críticos e difíceis da tua vida, lembre-se de correr para os lugares onde Deus costuma falar com você. Jesus vai enfrentar os momentos difíceis, mais dramáticos da sua vida, da sua trajetória. Sabe o que ele faz? Ele vai para um lugar chamado Getsemane. Você sabe o que é o Getsemane? O Jardim das Oliveiras. É um lugar onde Jesus costumava orar. É um lugar onde ele costumava ter intimidade com Deus. Era onde ele falava com o Pai.
E no momento mais difícil que ele vai enfrentar agora, ele não começa a se lamentar para os discípulos. Ele chama os discípulos e ele vai para o lugar onde ele costumava ter comunhão com Deus. Se você quer enfrentar os momentos difíceis da tua vida, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você só vai conseguir se você aprender com Jesus nos momentos difíceis. Corra para o lugar onde você sabe que Deus fala com você. Há pessoas que abandonaram o cantinho da oração. Há pessoas que abandonaram o quarto secreto da vida de oração. Jesus, para enfrentar esse momento, ele não enfrentou de peito aberto, dizendo assim: não, eu sou o filho de Deus, essa eu tiro de letra. Não, no momento difícil ele chama os discípulos, ele diz assim: eu vou para o lugar onde eu sei que eu vou ter consolo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem sabe aqui nesta igreja é o lugar que Deus costuma falar com você. Nos momentos mais difíceis da sua vida, corra para o lugar onde você sabe que Deus fala com você. Ele é macheira e manda lá. Porque nós não vamos ser livres das aflições. Você não vai ser livre das aflições. Muitas vezes você vai ter que enfrentar as aflições, mas você vai ter que fazer como Jesus, enfrentar as aflições buscando comunhão e intimidade com Deus. Interessante Jesus ir para o Monte das Oliveiras, para o Jardim do Getsemane. Ele vai exatamente onde ele sabia que teria consolo. A maioria de nós, quando enfrentamos momentos críticos na nossa vida, o que é que nós fazemos? Começamos a nos lamentar, começamos a culpar a Deus, começamos a exigir as coisas de Deus, começamos a perguntar a Deus: por que está acontecendo isso? Por que é que o Senhor não fez nada? Por que é que o Senhor não se moveu? E o Senhor disse assim: porque eu te ensinei que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci as aflições. Você também é capaz, é isso que ele está dizendo. E essas aflições, na maioria delas, e não, eu diria todas, não é para te matar, não é para te destruir, é para te dar mais músculos espirituais, para você continuar seguindo a tua estrada. Você pode observar que depois de uma provação, nós nos tornamos mais crentes. Depois de uma provação, nós nos tornamos mais humanos. Depois de uma dor, de uma perca, de uma dificuldade, a gente se torna mais gente. E esse é o propósito de Deus para nós. Como é que nós vamos enfrentar os momentos difíceis da nossa vida? Eu aprendo uma segunda lição que eu quero deixar para você nesta noite, nesse texto que nós lemos. Se você quer enfrentar esses momentos, busque a companhia daqueles que são mais importantes para você. Amém? Jesus não se isola. Jesus, ele tinha muitos seguidores. Ele tinha 70 discípulos. Dos 70 discípulos, ele tinha 12 mais chegados. Dos 12 mais chegados, ele tinha 3 que era bem amigo pessoal dele, que era Pedro, Tiago e João. E dos 3, ele tinha um discípulo amado, que era João. E a Bíblia diz assim, que ele sai para o jardim do Getsemane. Ele fala: ficai aqui um momento. Ele pega os 3 mais íntimos dele. Ele diz assim: vocês, Pedro, Tiago e João, venham comigo. Fiquem aqui vigiando enquanto eu vou orar. Sabe por que Jesus chama Pedro, Tiago e João ali? Não é para ficar de guarda. Não é para ficar vigiando ver se vinha alguém que poderia dizer alguma coisa. Jesus estava dizendo: eu preciso que vocês apenas fiquem comigo. Jesus estava pedindo a companhia deles, para ensinar para mim e para você, que para enfrentar momentos difíceis e críticos na nossa vida, além da gente fugir para os lugares onde Deus costuma falar conosco, nós precisamos estar perto daqueles que querem o nosso bem. Amém, amados? Não é se isolando que você vai resolver. Não é decidindo ficar trancado num quarto sozinho que você vai conseguir enfrentar. Mas é você ter a humildade de dizer assim: meu irmão, vem ficar comigo. Não precisa falar nada, apenas fique comigo, vigie comigo, fique aqui enquanto eu oro. Enquanto eu sinto essa dor, fique do meu lado. Nós precisamos hoje de gente assim, irmãos. Gente que pelo menos decida estar perto. E gente que decida querer também que os outros estejam perto. Você já foi num velório? Você já foi num funeral? Qual é a coisa mais educada que a gente faz quando vai num velório? Ficar em silêncio. É justo ou não? É vero ou não? É vero ou não? Ficar em silêncio. Mas a nossa presença ali, ainda que em silêncio, é um consolo para a família enlutada. Nos momentos críticos da nossa vida,
Nós queremos que as pessoas apenas estejam do nosso lado, ainda que não nos digam nada, mas apenas estejam do nosso lado. Vocês estão me entendendo, amados? Jesus pega os seus discípulos, e o que é que ele pede para eles? Gente, vamos fazer aqui uma campanha de 2 horas de intercessão forte aqui, para repreender o traidor. É isso que ele faz, ou não? Vou aqui repreender esse espírito maligno que está querendo me pegar essa noite. É isso que ele faz? Não. A Bíblia diz assim, que ele chama os discípulos, se afasta um pouco mais e começa a sentir tristeza e angústia profunda. Ele se levanta, vai até os seus discípulos, e eles estão dormindo, estão cansados. E Jesus fala: vocês estão dormindo, mas tudo bem, vigiem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é que Jesus está dizendo? Que é melhor os discípulos dormindo do que não tê-los. Vocês estão me entendendo ou não? É melhor ter os discípulos, ainda que eles se adormentam na hora da oração, do que não tê-los. E é isso que Jesus está querendo dizer. O importante para mim não é que vocês estão dormindo, o importante para mim é que vocês estão aqui. Porque para enfrentar momentos difíceis na nossa vida, momentos críticos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos buscar a presença, a companhia daquelas pessoas que a gente sabe que será uma âncora para a gente. Ninguém enfrenta a vida sozinho, querido. Fia isso na tua cabeça, você não consegue sozinho. Sabe por que Deus criou a igreja? Não é para a gente ter uma comunidade bonita que a gente canta e adora e ouve sermão. Sabe por que Deus colocou a gente, essa multidão toda junta aqui? É para a gente cuidar uns dos outros. Amém ou não? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: eu estou aqui para cuidar de você, meu chapa. E você está aqui para cuidar de mim, então tome jeito. Se você quer enfrentar momentos difíceis, e você vai enfrentar momentos difíceis. Uma terceira lição que eu aprendo nesse texto é que para enfrentar momentos críticos e difíceis da nossa vida, Jesus me ensina que eu preciso ser sincero e derramar a minha alma diante de Deus. Parece uma coisa idiota, né? Mas não é não. Porque nós evangélicos, nós temos uns chavões que, como é que eu vou dizer, anestesia a nossa consciência. Está passando uma prova, mas Deus é na minha vida. Passando dificuldade, mas Deus é maior. E a gente vai usando essas frases. O negócio está doendo aqui dentro. A gente vai usando frases de efeito para tentar amenizar a dor. O que é que Jesus faz? Ele fala com Deus, e a oração de Jesus é uma oração sincera, gente. Ele não fala assim: então, pai, chegou aquele negócio que a gente combinou lá na eternidade, o senhor sabe, agora eu vou lá morrer, o pessoal vai pensar que eu estou sentindo, coisa e tal, mas daqui a pouco eu ressuscito, senhor. Tudo bem, então, pai, vamos tirar de letra essa. É isso que ele faz? A Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Filipenses que ele se esvaziou. Ele deixou a forma de Deus, assumiu a forma humana. E na forma humana ele se humilhou até a morte de cruz. Por isso que a oração dele não é uma oração de crente evangélico. A oração dele é de um homem sentindo dor. Pai, se possível, tira esse negócio da minha frente. Alô, está me entendendo, sim ou não? Você viu a oração de Jesus? A oração dele não foi hipócrita. Não foi uma oração cheia de frase de efeito evangélica. A oração dele foi a adoração de um homem que o coração está doendo, que está difícil para ele encarar aquele momento. E ele diz assim: pai, se é possível, se tem um jeito, se tem um escape, passa de mim esse cálice, que eu não beba esse negócio, mas todavia não seja como queira eu, mas como queira o Senhor. Essa oração de gente humana, gente que é sincera, gente que está doendo no peito. E quando nós passamos por momentos críticos na vida, a gente fica usando frases de efeito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas você já leu o versículo anterior, o que diz ou não? Quando Paulo falou isso: eu sei passar fome, eu sei ser perseguido, eu já tive em abundância, eu já fiquei sem comer, tudo posso naquele que me fortalece. Está me entendendo? Irmãos, o que eu vejo muito
é as pessoas nos momentos de dores. Aí sabe o que vai acontecer? Quando a gente não é sincero na nossa oração a Deus, vai chegar um momento em que a aflição vai ser tão dolorosa que ou você vai descobrir que você nunca se converteu, ou você vai se frustrar com Deus. Eu conheci pessoas que eram crentes maravilhosos, até vir a provação. Quando veio a provação, usaram um monte de chave de frase de efeito, um monte. E as frases de efeito não funcionou, não mudou a realidade. E o que foi que aconteceu? Abandonaram o evangelho. Senhor, o Senhor disse que era comigo, o Senhor disse que era com a minha família, o Senhor disse que estaria do meu lado em todo momento. Ele disse assim, aí vem Jesus e diz assim, eu disse tudo isso, mas eu disse para você, no mundo tereis aflições. Estão me entendendo, amados? No mundo sereis perseguidos por causa da palavra. A gente precisa orar, mas orar uma oração verdadeira. Muitas das nossas orações não são respondidas porque elas não são orações verdadeiras, são orações repetidas, são orações aprendidas, são orações costumeiras. E o que Jesus quer é ouvir o que está falando a tua alma. Quando estiver doendo, admita diante de Deus, Senhor, essa provação está insuportável, Senhor, está doendo, eu não aguento mais, se é possível, Senhor, me livra disso. Aí Deus fala, opa, agora você começou a orar de verdade. A oração de Jesus não foi oração falsa. Ele tinha tudo para fazer uma outra oração. Ele era filho de Deus. Ele poderia orar de uma outra maneira, dizendo assim, Pai, vamos resolver esse negócio aqui, eu finjo que morro, o Senhor finge que ressuscita, está tudo bem aqui. E o pessoal vai acreditar, mas ele não faz essa oração. Ele pede exatamente para não passar por aquilo. Ele ora como eu e você queremos, na verdade, orar. Quem é que quer passar por prova aqui? Eu não, gente. Se alguém falar, pastor, eu amo provação. Não, ninguém ama. A gente não gosta disso. E Jesus orou e disse, Pai, eu também não quero esse negócio. Mas todavia seja feita a tua vontade. Você já orou assim ou não? Diante da provação, você já orou dizendo para Deus? Seja feita a tua vontade? Ou a gente fica naquelas orações dizendo assim, eu não aceito, eu declaro, eu profetizo, eu declaro, eu tiro, eu cancelo, eu faço e tal. E não muda nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para mim um pouquinho. Jesus quer colocar os teus pés na terra com o evangelho. Mas Ele quer que a tua mente e o teu coração esteja no céu. Amém? Amém? Foi por isso que Ele disse que se alguém quer ser meu discípulo, vai ter que negar a si mesmo, vai ter que pegar a sua cruz, colocar nas costas e me seguir depois de mim. E quando Ele colocou a cruz nas costas, que eu me lembro, Ele foi morrer na cruz, Ele foi para o Calvário. E Ele está dizendo para você, se você quer ser meu discípulo, a estrada é essa daí. Por isso que Ele diz assim, o caminho da vida eterna é um caminho estreito. Jesus nunca enganou a gente, pessoal. É a gente que se engana. Jesus falou assim, a porta é estreita, o caminho é apertado. Seus momentos. Mas sabe uma coisa que eu quero dizer para você? Será que a gente consegue orar como orou o profeta Abacuque? Lembra da oração do profeta? Essa é a oração do crente maduro. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, no curral os gados sejam roubados, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso é o crente que o pé está na terra, gente. Se você quer enfrentar momentos críticos, dá para aguentar mais 2 minutos aí ou não? Fala amém, senão eu não vou acreditar, gente. Ah, então tá bom, vamos à frente. A quarta lição que eu quero deixar para você enfrentar os momentos críticos da sua vida. Creia que quando você pensar que você está sozinho nesse momento, você vai ter o céu à tua disposição. Porque o texto diz o seguinte, que enquanto Jesus orava dizendo, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. A Bíblia diz assim, um anjo do céu o confortava e o consolava. Aleluia. Jesus ali pedindo para ele ser livrado da prova.
E o pai olhando para ele dizendo assim: não, eu não vou te livrar da prova, mas eu vou te dar graça para enfrentar essa provação. Muitas vezes Deus não vai te livrar da provação, mas Ele vai colocar graça e consolo à tua disposição. Muitas vezes você vai ter que ir para a cruz, sim, mas com certeza os anjos não vão faltar junto com você. Esses são os momentos que Deus faz conosco. Aí você chora, você se lamenta e diz: por que, Senhor? E o Senhor está dizendo assim: porque é necessário. Porque não é só Red Bull que te dá asas, o Senhor quer te dar asas também. Amém ou não amém? Querido, é isso. Jesus pensa talvez que está sozinho, dizendo: Pai, passa esse momento. E um anjo está ali o confortando. Sabe por que você chegou até hoje, querido? Olha para cá. Não é porque você é bravo. Bravo no sentido italiano, tá, irmãos? Bravo quer dizer bom. Não é porque você é bom. Foi porque Deus te deu graça suficiente naqueles momentos que você sabe que você passou. Você ainda só está de pé porque os anjos do Senhor te sustentaram naqueles momentos. É que você não sabe ainda. Eu imagino, irmãos, que quando a gente chegar na glória, uma das coisas que Deus vai fazer conosco é mostrar a nossa história. E os momentos que Ele nos livrou, e os momentos que Ele nos consolou, e os momentos que Ele estava perto de nós e que a gente nem se deu conta. Quer enfrentar momentos críticos na sua vida? Deixa eu deixar uma outra lição para você que eu aprendo. Saiba orar como Jesus orou. Eis uma oração que a gente não consegue muito fazer. Seja feita a tua vontade. Porque muitas vezes a nossa vontade não é igual à vontade de Deus. A vontade de Jesus não era ir para a cruz. Ele disse: se é possível, me livra disso. Como um ser humano ele falou. Mas ele disse assim: seja comum, seja feita a tua vontade. Essa é a oração de aceitar os desígnios de Deus. Eu sei que é difícil talvez você dizer isso. Ah, pastor, é difícil dizer isso quando você tem um filho na mão, morto, e você aceitar. Não é fácil. Ah, pastor, é difícil orar assim quando eu tenho um laudo médico na mão que está dizendo que eu tenho poucas horas de vida. Ah, não é fácil, eu imagino que não é fácil. Mas eu quero dar 2 exemplos para você. O primeiro exemplo que eu quero dar para você é de Abraão. Você se lembra? Se lembra de Abraão? O Senhor prometeu um filho para ele na velhice. E foi bem na velhice, 100 anos. Amém ou não? 100 anos e o Abraão ativo. Dá glória a Deus aí, não? Amém ou não? 100 anos ele estava ativo. E a Sara também. Amém? Por isso não tem negócio de idade não, gente. Amém ou não? O Abraão um dia lá, fala assim para Sara, esposa dele: amor, vamos namorar. Amém ou não? E eles namoram, gente, para glorificar a Deus, né? A Bíblia diz assim: e o Senhor se lembrou do que tinha prometido a Abraão. E o Senhor falou assim: vai ser agora, porque eu não sei se vai ter outra chance, né? Amém ou não? O Abraão conseguiu 100 anos, conseguiu. O Senhor falou: essa tem que ser agora, porque eu não sei se ele consegue depois. E aí a Sara ficou grávida e nasceu. O menino cresceu, Isaac. De repente o Senhor vem para Abraão e diz assim: pega o teu filho, o teu único filho, a quem amas, vai ao monte Moriá e oferece a mim o holocausto. Eu dizia isso lá na Itália para os irmãos. Se fosse eu, se Deus me dissesse uma coisa do tipo, eu já ia repreender falando que era o Satanás. Sim ou não? Mas Deus me promete um filho. O cara já nasce numa pindaíba danada, né? Com 100 anos já nasce o último gole, né? Aí vem uma voz e diz assim: oferece, esse aqui, mata esse rapaz aqui. Não, isso é a voz do diabo, não pode ser de Deus. Mas a Bíblia diz assim: Abraão obedeceu. Abraão pega o menino, pega um jumento, coloca as coisas em cima do jumento e sobe junto com 2 ajudantes. Sabe o que diz a Bíblia, querido? Que Abraão chega no pé da montanha e fala para os seus ajudantes: fiquem aqui. Eu e o menino iremos ao monte adorar. E aqui que está o segredo do evangelho. E depois voltaremos para vós. Como voltaremos se ele estava indo lá matar o filho? Lá na carta aos Hebreus tem a resposta. Diz assim: pois Abraão teve fé
e sabia que Deus era poderoso para até mesmo ressuscitar o seu filho dos mortos. Mas ele foi obediente na provação até o fim. O segundo exemplo que eu quero dar para você, da oração seja feita a tua vontade, é a oração de Jó. Você se lembra de Jó? Jó sepulta 10 filhos num dia. Perder um filho deve ser um drama. Imagine perder 10 em um dia só. Fica pobre da noite para o dia. Para ajudar, ele fica leproso. A mulher dele olha para ele e diz assim: amaldiçoa a Deus e morre, meu filho, porque não é possível tanta desgraça numa pessoa só. E Jó faz aquela oração que Jesus nos ensinou. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, é capaz de dizer: seja feita a sua vontade. É assim. Essa é a oração de Jó. Jesus está dizendo assim: está doendo enfrentar a cruz, mas se tem que ser assim, eu aceito, para a glória do teu nome. Amém, amados? Se eu tenho que passar momentos críticos e difíceis e provações na minha vida, vai me doer, eu vou querer fugir, eu vou querer deixar, eu vou querer sair correndo, eu vou querer abandonar, mas eu tenho que me lembrar que Jesus me ensinou: Senhor, ainda que eu não entendo, ainda que a minha mente não consiga alcançar, eu todavia aceito, seja feita a tua vontade. Fique de pé na presença do Senhor. Quero orar com você. Fecha os teus olhos. Se você não enfrentou momentos, você vai enfrentar. Se prepare, porque a vida é assim. A vida é feita de aflições. A vida é feita de dores. É a vida. E Jesus disse: vocês vão ter isso na vida. E ele diz assim: mas eu vim aqui para ensinar vocês que vocês podem viver uma vida abundante, independente das dores. Ele veio para nos ensinar que muitas vezes Ele não vai nos tirar das provações, mas Ele vai passar conosco. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. O Deus de Daniel, que estava na cova dos leões, vai estar com você. Ele não livrou Daniel da cova, mas Ele passou com Daniel lá. Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas Ele passou com eles lá. E tudo foi para a glória do Senhor. Fecha os teus olhos, comece a agradecer a Deus, porque você teve a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor para a tua vida nesta noite. Comece a glorificar a Deus, porque Deus está dizendo para você que Ele quer te tornar uma pessoa vencedora, e que essas provações são necessárias para o teu crescimento, que essas provações são necessárias para aquilo que Ele quer fazer na tua vida, que isso faz parte do treinamento dEle na tua vida. As provações não são para sempre, elas têm sempre um fim, querido. Aprenda com Jesus Cristo a orar: seja feita a tua vontade, Senhor. Eu me alegro na tua vontade, eu me regozijo na tua vontade. Eu aceito, ainda que ela não seja como o que eu quero, mas seja o que o Senhor queira. Jesus queria se livrar da cruz, Jesus queria não passar por aquilo, mas Ele disse: Pai, se é necessário, eu aceito. Se tem que ser assim, eu aceito. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão conseguir também. Eu mostrei para vocês como é que se passa por esses momentos. Eu mostrei para vocês como é que se passa por esses momentos. Eu mostrei para vocês, disse Jesus, que é possível enfrentar a vida. Que a vida não precisa ser uma sina, um karma. Que a vida não precisa ser um poço de lágrimas. Basta você olhar na perspectiva de Cristo. Porque Ele disse assim para você: ainda que você pense que está sozinho, há um exército de anjo para te consolar. Há um exército de anjo para estar ao teu lado. Você não vai sucumbir não. Você não vai cair não. Porque Deus está do teu lado. Você não vai cair não. Porque os céus estão a teu favor. A graça está sendo liberada sobre a tua vida.
Ele vai choque na lies. Ele vai show na lies. Oh, ele vai shine na lies. Comece a adorar a Deus, querido. Você não está sozinho. Oh, ele vai show na lies. Ele vai say na lies. Ele vai comoste na lies say na lies. Oh, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Deus está te chamando para uma experiência nova. Deus está te chamando para uma experiência nova. Oh. Ele praia só na live. Ele praia na live. Tudo diz que não. Oh. Tua voz me encoraja a prosseguir. Oh. Ele praia na baixeira lá. Tudo diz que não. Ou parece que o mar não vai se abrir. Ou parece que o mar não vai se abrir. Olha o que Deus está dizendo para você. Eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Deus está dizendo para você. Venha em meu favor e cumpra em mim. Levante a sua mão para o céu. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Show Brian Lies. Olha Brian Shine Lies. Shine Brian Lies. Shine Brian Lies. Shine Lies. Deus do impossível. Quando tudo diz que não. Tua voz me encoraja a prosseguir. Cante conosco. Quando tudo diz que não. Ou parece que o mar não vai se abrir. Ou parece que o mar não vai se abrir. Levante a sua voz bem forte e cante assim, ó. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, venha em meu favor e cumpra em mim. Oh, Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de ti. Tua destra te sustenta e te faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Esse é o nosso Deus, Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. E vai levar cheiro na ramas. Deus do impossível.
Alebaxere, manalabaxere mais. Xere balabaxere, manalas. Ele balabaxere, manalas. Ele malas, ele malas, ele malas. Xere malas, xere malas. Oh, oh, oh. Xere prais, xere prais, nelas. Xere prais. Oh. Olha a graça de Deus sobre a tua vida. Flua a graça de Deus sobre a tua vida. Mergulhe na graça de Deus. Elias Shai. Shelebais. Olha vai a Shai lá. Olha vai, sai lá. Com teus olhos fechados, vamos atribuir ao Senhor o louvor. Pai, no nome de Jesus, nesta noite maravilhosa, Deus, o Senhor inspira o nosso coração a perseverarmos, Deus. Independente das circunstâncias que estamos vivendo ou que iremos viver ou passar, o Senhor nos ensina nessa noite a perseverar. Perseverar, Deus, em granjear amigos, pessoas chegadas. Perseverar, Senhor Deus, na oração, na comunhão com a tua pessoa maravilhosa, nesta afinidade com a tua pessoa. Nesta noite, Senhor Deus, o Senhor nos ensina, Pai, a não desesperarmos diante das circunstâncias que porventura estamos passando e que porventura iremos passar. Mas confiar, Deus, confiar na tua pessoa, confiar no teu agir, confiar na tua palavra, confiar de que tu estás conosco, independente das circunstâncias, Senhor. O Senhor, nesta noite, Deus, ensina a tua igreja, Senhor, a se voltar para a oração, Senhor, a se voltar para a tua pessoa, a se voltar, Senhor, para a tua presença. E que nós, Senhor Deus, possamos perseverar nesta palavra que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E que o Espírito do Senhor Deus possa estar nos revestindo com poder, possa estar derramando sobre a nossa vida graça, possa estar derramando sobre a nossa vida unção, possa estar derramando sobre a nossa vida o teu poder, Pai. Oh, Senhor, que nesta noite vidas estejam fortalecidas e sendo fortalecidas pela tua palavra. Vidas nesta noite estejam sendo alvos do Senhor Deus. E que o Senhor Deus permaneça a abençoar. Que o Senhor permaneça a fortalecer. A agraciar, Senhor, com a tua palavra, com a pessoa do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, meu querido. Graças a Deus por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Tenho certeza que Deus deixou uma palavra especial na sua vida. Tenho certeza que Deus nessa noite está te estimulando, motivando a sua vida a não desistir, a não se frustrar, a não se desesperar, mas perseverar em confiar no Senhor. Amém? Que o nosso Deus esteja derramando sobre a sua vida toda a graça
para que você seja mais que vencedor diante das circunstâncias diversas da vida. Amém? Quero trazer ao coração dos irmãos, amanhã nós estaremos retomando as nossas atividades da Escola Bíblica Dominical. Amém? Muitas salas com novos materiais, sala de adultos com um novo material, uma nova revista, uma palavra oportuna para essa classe, uma palavra oportuna para os jovens, adolescentes. Amém? Então não deixe de participar. Amém? Estaremos distribuindo as revistas. Às vezes, se você faltar, você perderá a oportunidade não somente de receber uma revista, mas também deixará de ouvir a palavra e ser ministrado pela palavra de Deus. Então venha, participe da Escola Bíblica Dominical. Amém? E amanhã à noite, o nosso grande culto de celebração, louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela vida dos nossos amigos, pela vida de pessoas que nessa noite aceitou esse convite de ouvir a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus tem ministrado uma palavra especial no teu coração, que esta palavra sirva de estímulo para a sua vida e perseverança na tua fé. Amém? Deus abençoe. Amém? Vamos nesse momento nos colocar de pé. Nós estaremos ofertando ao Senhor também. Oferta faz parte de adoração, da nossa vida de adorador. Amém? Que você pegue a sua oferta e eu quero abençoar a sua vida. Quero orar por você. Quero ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos prestes a terminar, a dar término a este culto, Senhor. Mas ainda iremos ofertar, atribuir ao Senhor o louvor com a nossa vida financeira, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos que nessa noite se encontram neste lugar. Pessoas que talvez estarão ofertando, com a oportunidade de ofertar ao Senhor. Pessoas que talvez estão impossibilitadas, mas com seu coração ardendo em atribuir ao Senhor um louvor. Pai, que o Senhor esteja a abençoar e dar nova oportunidade a esta pessoa, para que adore ao Senhor também, não somente com a sua vida, mas com a sua finança, com seus bens, Senhor. Em nome de Jesus eu peço a tua bênção, a tua prosperidade, a tua provisão sobre a vida de cada pessoa, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Saia do teu lugar, venha ao altar de Deus, deposite a tua oferta de louvor, de adoração ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Miqueias. Nós amanhã culto na direção do Ministério de Homens. O nosso líder aí está trazendo a nossa lembrança, irmãos. Não deixe de participar. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Miqueias, que aceitou esse convite. Amém? Talvez ele desejava estar já junto com a sua família, lá em Rondonópolis, família da sua esposa, mas ele nos deu esse tempo para compartilhar das bênçãos, das vitórias, daquilo que Deus tem feito através do seu ministério. Amém? Graças a Deus por isso. Que Deus abençoe esses dias de férias, pastor Miqueias. Que o Senhor possa desfrutar de paz, de realizações, de vitórias, provisões de Deus. Amém? Deus abençoe a Késia também, as crianças estão ali cansadas, já dormindo até, né, Késia? Mas nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Amém? Vamos nos colocar de pé? Você nessa noite tem a oportunidade de saudar o teu irmão com a paz do Senhor e declarar sobre a vida dele uma palavra abençoadora. Amém? Quantos profetas de Deus tem aqui neste lugar? Muito pouco em vista do número que tem aqui nesse salão que levantaram a mão. Hein? Vou dar outra oportunidade para você. Quantos profetas tem neste lugar? Aumentou. Amém? Então você, como profeta de Deus, você vai declarar sobre a vida do teu irmão uma palavra abençoadora. Amém? Todos estão dispostos a isso?
Amém? Então saúde teu irmão na paz do Senhor e o abençoe em Cristo Jesus. Amém? Deus em Cristo te abençoe e faça prosperar a sua vida em todo o teu caminho. Vão em paz, em nome de Jesus.